Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Luiz. Se você já nos acompanha aqui no canal, você já me viram em algumas outras leituras. E se você está chegando agora, nós somos um canal de leitura coletiva. Nós juntamos um grupo de amigos aí apaixonados por leitura e estamos lançando alguns projetos aqui no YouTube. Dentre eles estão o projeto Ler para Quem Não Pode Ler, que é este que participarei hoje. Nós lançamos também o projeto Sarau, onde nós lemos poemas aqui. Temos o projeto Sarauzinho, onde são crianças lendo poemas, e temos o projeto Terra do Nunca, onde nós lemos livros infantis também. Pelo projeto Ler para Quem Não Pode Ler, nós já lançamos Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, e hoje darei continuidade com o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. No projeto Terra do Nunca, nós já lançamos alguns livros também, e nos projetos Sarau e Sarauzinho, temos vários poemas aqui no canal. Então hoje, darei continuidade com o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o meu livro favorito da série. Vocês podem ver que eu estou até temático, né? Estou com a camiseta do Sirius Black, que é um dos meus personagens favoritos, que é nos apresentado neste livro. Ele já foi citado no Harry Potter e a Pedra Filosofal, no primeiro capítulo. Mas foi só uma citação do nome, muitas pessoas nem lembram. Mas aqui nesse livro a gente pega para conhecer um pouco mais aí do Sirius. Então hoje, darei continuidade com o capítulo 18, que é intitulado Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Então vamos lá? Levou alguns segundos para os garotos absorverem o absurdo desta afirmação. Então Rony disse em voz alta o que Harry estava pensando. Vocês dois são malucos! Ridículo! Exclamou Hermione baixinho. Pedro Pettigrew está morto! Afirmou Harry. Ele o matou há 12 anos! O garoto apontou para Black, cujo rosto tremeu convulsivamente. Tive a intenção, vociferou o acusado, com os dentes amarelos à mostra. Mas o Pedrinho levou a melhor. Mas desta vez não. E Bichento foi atirado ao chão quando Black avançou para Perebas. Rony berrou de dor ao receber o peso de Black sobre sua perna quebrada. Sirius, não! Berrou Lupin atirando-se à frente e afastando Black para longe de Rony. Espere! Você não pode fazer isso assim. Eles precisam entender. Tem que explicar. Podemos explicar depois, rosnou Black, tentando tirar Lupin do caminho. Ainda mantinha uma das mãos no ar, com a qual tentava alcançar Perebas, que por sua vez guinchava feito um porquinho, arranhando o rosto e o pescoço de Rony tentando escapar. Eles têm o direito de saber de tudo, ofegou Lupin, ainda tentando conter Black. Ele foi bicho de estimação do Rony. E tem partes dessa história que nem eu compreendo muito bem. E Harry... Você deve a verdade a ele, Sirius. Black parou de resistir. Embora seus olhos fundos continuassem fixos em Perebas, firmemente seguros sobre as mãos mordidas, arranhadas e sangrentas de Rony. Está bem, então, concordou Black, sem desgrudar os olhos do rato. Conte a eles o que quiser, mas faça isso depressa. Quero cometer o crime pelo qual fui preso. Vocês dois são pirados. Os dois! Disse Rony trêmulo, procurando com os olhos o apoio de Harry e Hermione. Para mim chega. Estou fora. O garoto tentou se levantar com a perna boa, mas Lupin tornou a erguer a varinha apontando para Perebas. Você vai me ouvir até o fim, Rony, disse calmamente. Só quero que mantenha Pedro bem seguro enquanto me ouve. Ele não é Pedro! Ele é Perebas! Berrou Rony, tentando empurrar o rato para dentro do bolso das vestes. Mas Perebas resistia com todas as forças. Rony oscilou e desequilibrou, mas Harry o amparou e empurrou de volta à cama. Então, sem dar atenção a Black, Harry se dirigiu a Lupin. Houve testemunhas que viram Pettigrew morrer. Uma rua cheia. Eles não viram o que pensaram que viram, disse Black ferozmente, ainda vigiando Perebas se debater nas mãos de Rony. Todos pensaram que Sirius tinha matado Pedro, confirmou Lupin acenando com a cabeça. Eu mesmo acreditei nisso. Até ver o mapa hoje à noite. Porque o mapa do Maroto nunca mente. Pedro está vivo, nas mãos de Rony, Harry. Harry baixou os olhos para Rony, e quando seus olhares se encontraram, os dois concordaram silenciosamente. Black e Lupin estavam delirando. A história deles não fazia o menor sentido.
Como Perebas podia ser Pedro Pettigrew? Azkaban, afinal, devia ter endoidado Black. Mas por que Lupin estava fazendo o jogo dele? Então Hermione falou, numa voz trêmula que se pretendia calma, como se tentasse fazer o professor falar sensatamente. Mas, professor Lupin, Perebas não pode ser Pettigrew. Não pode ser verdade. O senhor sabe que não pode. Por que não pode? Perguntou Lupin calmamente, como se estivessem na sala de aula e Hermione apenas levantasse um problema relativo à experiência com Grindylows. Porque as pessoas saberiam se Pedro Pettigrew tivesse sido um animago. Estudamos animagos com a professora McGonagall e procurei maiores informações quando eu fiz meu dever de casa. O Ministério da Magia controla os bruxos e bruxas que são capazes de se transformar em animais. Há um registro que mostra em que animal se transformam, o que fazem, quais são seus sinais de identificação e outros dados. E fui procurar o nome de professora McGonagall no registro, e vi que só houve 7 animagos neste século e o nome de Pettigrew não constava na lista. Harry mal tivera tempo de se admirar intimamente com o esforço que Hermione investia nos deveres de casa, quando Lupin começou a rir. Certo, certo outra vez, Hermione, exclamou. Mas o Ministério nunca soube que havia 3 animagos não registrados à solta em Hogwarts. Se você vai contar a história aos garotos, se apresse, Remo! Rosnou Black, que continuava vigiando cada movimento desesperado de Perebas. Eu esperei 12 anos! Não vou esperar mais. Está bem, mas você precisa me ajudar, Sirius, disse Lupin. Eu só conheço o início. Lupin parou. Tinham ouvido o rangido alto às costas dele. A porta do quarto se abriu sozinha. Os 5 olharam. Então Lupin foi até a porta e espiou para o patamar. Não há ninguém lá fora. Este lugar é mal assombrado, comentou Rony. Não é não, disse Lupin, ainda observando intrigado a porta. A Casa dos Gritos nunca foi mal assombrada. Os gritos e uivos que os moradores do povoado costumavam ouvir eram meus. Ele afastou os cabelos grisalhos da testa e pensou um instante, e disse: Foi onde tudo começou. Com a minha transformação em lobisomem. Nada poderia ter acontecido se eu não tivesse sido mordido. E se eu não tivesse sido tão imprudente. Ele parecia sóbrio e cansado. Rony ia interrompê-lo, mas Hermione fez psiu. Ela observava Lupin com muita atenção. Eu ainda era garotinho quando levei a mordida. Meus pais tentaram tudo, mas naquela época não havia cura. A poção que o professor Snape tem preparado para mim é uma descoberta muito recente. Me deixa seguro, entende? Desde que eu tome uma semana antes da lua cheia, posso conservar as faculdades mentais quando me transformo. E posso me enroscar em minha sala, um lobo inofensivo à espera da mudança da lua. Porém, antes da poção de matacão ser descoberta, eu me transformava em um perfeito monstro uma vez por mês. Parecia impossível que eu pudesse frequentar Hogwarts. Outros pais não iriam querer expor os filhos a mim. Mas então Dumbledore se tornou diretor e se condoeu. Disse que tomássemos certas precauções e não havia razão para que eu não frequentasse a escola. Lupin suspirou e olhou diretamente para Harry. Eu lhe disse há alguns meses que o Salgueiro Lutador foi plantado no ano em que entrei para Hogwarts. A verdade é que ele foi plantado porque eu entrei para Hogwarts. Esta casa, Lupin correu os olhos cheios de tristeza pelo quarto. E o túnel que vem até aqui foram construídos para o meu uso. Uma vez por mês eu era trazido do castelo para cá, para me transformar. A árvore foi colocada na boca do túnel para impedir que alguém se encontrasse comigo durante meu período perigoso. Harry não conseguia imaginar onde a história iria chegar, mas, mesmo assim, ouvia arrebatado. O único som, além da voz de Lupin, eram os guinchos assustados de Perebas. As minhas transformações naquele tempo eram terríveis. É muito doloroso alguém virar lobisomem. Eu era separado das pessoas para morder à vontade. Então eu me arranhava e me mordia. Os moradores do povoado ouviam um barulho e os gritos e achavam que estavam vindo almas de outro mundo, particularmente violentas. Dumbledore estimulava os boatos. Ainda hoje, que a casa tem estado silenciosa há anos, os moradores de Hogsmeade não têm coragem de se aproximar. Mas tirando as minhas transformações,
Eu nunca tinha sido tão feliz na minha vida. Pela primeira vez eu tinha amigos. 3 grandes amigos. Sirius Black, Pedro Pettigrew e, naturalmente, seu pai Harry, Tiago Potter. Agora meus 3 amigos não podem deixar de notar que eu desaparecia uma vez por mês. Eu inventava todo tipo de histórias. Dizia que minha mãe estava doente, que tinha ido em casa vê-la. Ficava aterrorizado em pensar que eles me abandonariam se descobrissem quem eu era. Mas é claro que eles, como você, Hermione, descobriram a verdade. E não me abandonaram. Em vez disso, fizeram uma coisa por mim que não só tornou minhas transformações suportáveis, como me proporcionou os melhores momentos da minha vida. Eles se transformaram em animagos. Meu pai também? Disse Harry espantado. Certamente. Eles gastaram quase 3 anos para descobrir como fazer isso. Seu pai e Sirius eram os alunos mais inteligentes da escola. O que foi uma sorte, porque se transformar em animago é uma coisa que pode sair barbaramente errado. E é uma das razões por que o Ministério acompanha de perto os que tentam. Pedro precisou de toda a ajuda que podia ter, de Tiago e Sirius. Finalmente, no nosso 5º ano, eles conseguiram. Podiam se transformar em um animal diferente quando queriam. Mas, como foi que isso ajudou o senhor? Perguntou Hermione intrigada. Eles não podiam me fazer companhia como seres humanos. Então, me faziam companhia como animais. Um lobisomem só apresenta perigo para a gente. Eles saíam escondidos do castelo todos os meses, encobertos pela capa da invisibilidade de Tiago. E se transformavam. Pedro, por ser o menor, podia passar por baixo dos ramos agressivos do salgueiro e empurrar o botão para imobilizá-lo. Os outros 2, então, podiam escorregar pelo túnel e se reunir a mim. Sob a influência deles, eu me tornei menos perigoso. Meu corpo ainda era de um lobo, mas minha mente se tornava menos lupina quando estávamos juntos. Anda logo, Remo! Rosnou Black, que continuava a observar Perebas com uma espécie de voracidade no rosto. Estou chegando lá, Sirius. Estou chegando lá. Bom, abriam-se possibilidades extremamente excitantes para nós do momento em que conseguimos nos transformar. Não demorou muito a começarmos a deixar a Casa dos Gritos e perambular pelos terrenos da escola, e pelo povoado à noite. Sirius e Tiago se transformavam em animais tão grandes que conseguiam controlar o lobisomem. Duvido que qualquer aluno de Hogwarts jamais tenha descoberto mais a respeito dos terrenos da escola e do povoado de Hogsmeade do que nós. E foi assim que acabamos preparando o mapa do Maroto e assinando com os nossos apelidos. Sirius é Almofadinhas, Pedro é Rabicho e Tiago era Pontas. Que tipo de animal? Harry começou a perguntar, mas Hermione o interrompeu. Mas a coisa continuava a ser realmente perigosa. Andar no escuro em companhia de um lobisomem. E se o senhor tivesse fugido deles e mordido alguém? É um pensamento que ainda me atormenta, respondeu Lupin deprimido. E muitas vezes escapávamos por um triz. Nós nos ríamos disso depois. Éramos jovens, irresponsáveis, empolgados com a nossa inteligência. Por vezes eu sentia remorsos por trair a confiança de Dumbledore, é óbvio. Ele me aceitara em Hogwarts, coisa que nenhum outro diretor teria feito. E sequer desconfiava que eu estivesse desobedecendo as regras que ele estabelecera para a segurança dos outros e a minha própria. Ele nunca soube que eu tinha induzido 3 colegas a se transformarem ilegalmente em animagos. Mas eu sempre conseguia esquecer os meus remorsos todas as vezes que nos sentávamos para planejar as aventuras do mês seguinte. E não mudei. O rosto de Lupin endurecera, e havia desgosto em sua voz. Durante todo esse ano, lutei comigo mesmo, me perguntando se devia contar a Dumbledore que Sirius era um animago. Mas não contei. Por quê? Porque fui covarde demais. Porque isso teria significado admitir que eu traíra sua confiança enquanto estivera na escola. Admitir que influenciar os outros e a confiança de Dumbledore significava tudo para mim. Ele me admitira em Hogwarts quando garoto, e me dera um emprego quando eu fora desprezado toda a minha vida adulta, incapaz de encontrar um trabalho remunerado porque eu sou o que sou. Então, me convenci de que Sirius estava penetrando na escola por meio das artes das trevas que aprendera com Voldemort, que o fato de ser um animago não entrava em questão. Então, de certa forma, Snape tinha razão quanto à minha pessoa. Snape? Exclamou Black, com a voz rouca.
desviando os olhos de Perebas pela primeira vez nos últimos minutos para olhar Lupin. Que é que Snape tem a ver com isso? Ele está aqui, Sirius, respondeu Lupin sério. É professor em Hogwarts também. E ergueu os olhos para Harry, Rony e Hermione. O professor Snape frequentou a escola conosco. Ele se opôs fortemente à minha nomeação para o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Passou o ano inteiro dizendo a Dumbledore que eu não sou digno de confiança. Ele tem suas razões. Entendam, Sirius aqui pregou uma peça nele que quase o matou. Uma peça que eu participei. Black emitiu uma exclamação de desdém. Foi bem feito para ele, zombou. Espionando, tentando descobrir o que andávamos aprontando, na esperança de que fôssemos expulsos. Severo tinha muito interesse em saber onde eu ia todo mês, disse Lupin a Rony, Harry e Hermione. Estávamos no mesmo ano, entendem? E não nos gostávamos muito. Ele não gostava nada de Tiago. Ciúmes, acho eu. Do talento de Tiago no campo de quadribol. Em todo caso, Snape tinha me visto atravessar os jardins com Madame Pomfrey, certa noite, quando ela me levava em direção ao sagueiro lutador para me transformar. Sirius já achou que seria divertido contar a Snape que ele só precisava apertar um nó no tronco da árvore com uma vara longa para conseguir entrar atrás de mim. Bem, é claro que Snape foi experimentar. E se tivesse chegado até a casa, teria encontrado um lobisomem adulto. Mas seu pai soube que Sirius tinha feito e foi procurar Snape e o puxou para fora, arriscando a própria vida. Snape, porém, me viu no fim do túnel. Dumbledore o proibiu de contar a quem quer que fosse, mas desde então ele ficou sabendo que eu era. Então é por isso que Snape não gosta do senhor, disse Harry lentamente. Porque achou que o senhor estava participando da brincadeira. Isso mesmo, zombou uma voz fria vindo da parte de trás de Lupin. Severo Snape removia a capa da invisibilidade e segurava a varinha apontada diretamente para Lupin. Bom, pessoal, e essa foi minha contribuição com o capítulo de hoje de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É um capítulo que eu gosto muito, porque é onde nós conhecemos um pouco mais os marotos, os criadores do mapa do maroto. Então nós conhecemos que Sirius é o Almofadinhas, por conta das almofadinhas, das patinhas de cão dele, que ele se transforma num cão. Descobrimos que Tiago é o Pontas, por conta do animal que ele se transforma também. Que Lupin é o Aluado, por conta da sua relação com a lua cheia, por ser um lobisomem. E que o Pedro é o Rabicho, porque se transforma num rato, por causa do rabinho do rato. Então, é um capítulo que eu gosto muito. A gente conhece um pouco da vida do pai do Harry, dos seus amigos, né, do Lupin, do Sirius, nos tempos da escola. A gente tem uma introdução aí a essa questão. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente também, vai ver mais coisas aí. Então logo vem um capítulo muito importante, um capítulo muito, muito legal. Eu gosto muito do próximo capítulo também, onde nós vamos ver um pouco mais dessa história. E a história do Lupin é uma história muito triste, né? Só por ser um lobisomem, só por ser quem ele é, ele não consegue emprego, ele não consegue ter amigos. É muito difícil ele ter amigos, porque ninguém quer se aproximar de um lobisomem. A sociedade bruxa tem muito preconceito com lobisomens. Então, é um capítulo que eu gosto muito, é um capítulo que me toca muito. E esses últimos capítulos são extraordinários. Esse livro, eu falei pra vocês, este livro aqui é o meu livro preferido. Tanto que, olha essa capa, gente, que maravilhosa. Nós temos aqui a Casa dos Gritos, com uma lua atrás, mas também é o rosto de um lobo ou de um cachorro, não sei, quem sabe, uivando aqui pra lua. Então, é um livro muito legal, eu gosto muito desse livro, é um livro muito especial pra mim, de longe é meu preferido. Quando eu conheci Harry Potter, na verdade, foi fazendo um trabalho numa casa de uma amiga, e nós estávamos fazendo um trabalho, nós tínhamos 10 anos de idade, e a gente foi à locadora depois, na época tinha locadora, né, gente? Fomos lá à locadora depois do trabalho, e ela alugou o filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, foi o primeiro que eu assisti, e eu já me apaixonei na época pela história, já fui atrás dos outros, já fui querer ler os livros. Então, foi uma história que me acompanha aí já há mais de 15 anos. Então eu gosto muito, 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 muito. Adoro mesmo. E que nem eu falei pra vocês, Sirius é um dos meus personagens favoritos.
nós começamos a ver aqui nesse capítulo que, na verdade, ele pode não ser tão culpado como nós julgávamos durante o livro todo, e a gente vai conhecer um pouco mais do porquê. O que aconteceu naquela noite realmente? O que aconteceu na noite em que o Lorde das Trevas matou Tiago e Lilian, tentou matar o Harry e acabou sendo destruído? E o que aconteceu com Pedro Pettigrew quando Sirius foi confrontá-lo? Se o Sirius não matou o Pedro, e se o Pedro está vivo, o que aconteceu naquela noite? Então a gente já vai descobrir. Fiquem ligados aqui com a gente que no próximo capítulo a gente vai descobrir como que essa história se desenrola. E se vocês gostaram aí da leitura, se vocês estão gostando do projeto, deixa seu like aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho também, porque aí chega notificações para vocês sempre que postarmos uma coisa nova. E também compartilhe com seus amigos. Compartilhem esse projeto aí de leitura para introduzir cada vez mais pessoas neste mundo dos livros. Então nós estamos aí fazendo com muito carinho. É um livro que nós do grupo gostamos muito, é meio que unânime. Os fãs de Harry Potter é um dos livros que os fãs de Harry Potter mais gostam, os filmes que os fãs de Harry Potter mais gostam. Então é uma história muito interessante. Então deixa seu like aí para ajudar o canal. Comenta aqui embaixo também se você tem alguma sugestão, se você tem algum comentário para fazer sobre o capítulo, sobre as leituras, sobre o canal. Comenta aqui com a gente o que você acha da história, se é a primeira vez que vocês estão acompanhando, se vocês já conhecem, como está sendo essa experiência, se vocês só viram os filmes e agora estão vendo a diferença dos livros. Comenta aqui com a gente, interage aqui com a gente, que a gente vai ficar muito feliz, ok? Então muito obrigado por nos acompanhar e até uma próxima. Tchau, tchau!